Triângulo, círculo trigonométrico e funções trigonométricas, parte 2. Matemática para Engenharia, professora Letícia Vieira Guimarães, UERGS, Guaíba. Vamos continuar, então, nossos estudos sobre a trigonometria. Vamos para os ângulos em arcos para funções trigonométricas, né? Então, essa segunda parte, a gente transforma, então, trabalhando com ângulos, agora trabalhamos com arcos. Mas, afinal de contas, o que é isso? Vamos ver. Temos aqui um círculo trigonométrico de raio 1. O raio 1, então, desse círculo trigonométrico, nós pegamos e colocamos uma fita em volta desse círculo, né, de raio 1, e vamos tirando essa fita e enrolamos esse círculo, certo? Como é que ele ficou, então? Qual o comprimento dessa fita? A gente andou 360 graus e o comprimento da fita foi 6,2831, aproximadamente, lá vai números, né? Então, o círculo de raio 1 tem o perímetro de 6,2831. É 2π. Então, o comprimento de um círculo, de um perímetro, né, de um círculo de raio 1 é igual a 2π. Né? Interessante. De onde saiu 2π? 2π é o perímetro de um círculo de raio 1. De onde saiu 2π? 2π é o perímetro de um círculo de raio igual a 1. Né? E corresponde, então, aos 360 graus. Né? Do 0 ao 360. Então, interessante que um arco correspondente a um ângulo de 360 graus tem um comprimento de 2π radianos. Por que é 2π radianos? Porque é 2π vezes o raio, né? Nesse caso, o raio é igual a 1, então é 2π somente. Mas se o raio for 2, né? Então vai ser 2 vezes π vezes o raio, 2, né? Se for 3, vai ser 2 vezes π vezes 3, né? O perímetro do círculo, então, depende do raio, lógico, né? Quanto maior o raio, né, maior o perímetro, né? Então, tá. Isso aí. O arco corresponde a um ângulo de 180 graus, é uma meia circunferência, um meio perímetro, né? Então, a metade é π. Por isso que π corresponde a 180 graus, né? Tá, ali já temos o π e π. Tá? Π é 180 graus. Né? Agora, um arco que é 1/3 da circunferência, que corresponde ao ângulo, até o ângulo, de 0 até o ângulo de 120, né? É 2/3, então. Né? 2/3 de π. Né? 2/3 radianos. 2π sobre 3 radianos. Né? E um arco correspondente a 90 graus é 1/4 da circunferência, então tem o comprimento de π sobre 2 radianos. Então, vocês anotem ali. Anotem, façam esse desenho, dê uma parada, uma pausa, e desenhem aí, e escrevam tudo isso aí. Voltem, olhem novamente no vídeo, para entender de onde saiu essa história de π. Círculo trigonométrico e as características do seno e cosseno. Então, o círculo trigonométrico é um círculo de raio igual a 1. Temos aí, raio igual a 1, um círculo. Né? Vocês vão dizer, é 1 centímetro? É 1 metro? Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1. Raio igual a 1. Né? Então, temos aqui os dois diâmetros, né? As duas linhas que cortam o círculo pela metade, né?
a linha verde corresponde ao seno e a linha vermelha que corresponde ao cosseno. Então, temos aqui um triângulo que foi colocado aqui justamente porque o seno, tá? O seno é o cateto oposto do triângulo formado pelo raio, triângulo retângulo formado pelo raio, onde o raio desse círculo é 1, e é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, temos o seno de alfa, que é o cateto oposto, e o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente a alfa, né? E temos também o arco, tá? Alfa está ali, né? Então, vocês anotem aí, desenhem aí, vocês têm o compasso, vocês desenhem o círculo, vocês marquem aí o eixo do seno, que é o eixo verde, o eixo do cosseno, que é o eixo vermelho, né? Temos o arco ali em magenta ou roxo, né? O arco cujo seno, né, é aquele verde ali, né? E o seno de alfa, né? Esse arco, então, é o arco do círculo, né, que pertence a esse círculo de raio 1, correspondente ao ângulo alfa, né? O círculo foi introduzido no estudo dos triângulos por quê? Para que pudéssemos usar o tamanho do arco como referência, né? O arco está em cor-de-rosa, né? Anotem aí. O arco como referência no lugar do ângulo alfa. Tá? Então, a gente usa o arco como referência no lugar do ângulo, né? Por quê? Porque a gente precisa, então, trabalhar com as funções trigonométricas. E as funções trigonométricas já são relacionadas, né, como funções matemáticas em relação ao comprimento do arco e não ao ângulo, né? O ângulo se usa mais para trabalhar com triângulos do que trabalhar com as funções, né? O círculo trigonométrico e as características do seno e cosseno. Então, temos aí o nosso círculo trigonométrico, né? O seno de alfa, que é o comprimento, né, do cateto oposto do triângulo retângulo formado pelo raio, pelo cosseno e pelo seno, né, pelo raio 1, que é a hipotenusa, né? E o cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa, né, dentro desse círculo aí que a gente pode ver esse triângulo, certo? Triângulo retângulo, né? Se alfa for aumentando, vai aumentando o seno. Vocês perceberam ali? Aumentou. E agora o seno ficou igualzinho ao raio e o cosseno ficou igual a zero. Então, o seno ficou igual, o seno de alfa, que o alfa ficou de 90 graus, né? Alfa de 90 graus, raio igual a 1, seno de alfa igual a 1 e cosseno de alfa igual a zero, né? Se o triângulo, então, agora vai para o outro lado, né, do círculo, continua sendo o raio 1, agora nós temos o alfa maior que 90 graus, temos ali um beta, que é o ângulo complementar, né? Então, temos ali um cosseno de alfa, né? Vocês veem ali, negativo, já que é menos o cosseno de beta, tá? Então, vocês podem verificar aí na calculadora. Quando forem trabalhar, vocês trabalhem com a calculadora em trigonometria DEG. Tem DEG, RAD e GRAD. Vocês, para trabalhar com um ângulo, vocês então, escolhem para trabalhar com DEG, tá?
para trabalhar com arco, vocês trabalhem com rad, porque vem de radianos, tá? Então, esse triângulo passa para o outro lado, o alfa fica maior que 90 graus, e ali fica o cosseno de alfa, que é igual a menos cosseno de beta. Então, o cosseno passa a ter um valor negativo desse lado, né? Então, vocês veem que vai aumentando, aumentando o triângulo até ir para o outro lado, que fica, então, negativo. Esse triângulo amarelo é diferente dos outros, até então ele está espelhado em relação aos outros anteriores, né? Então, temos aí, vai crescendo, varia, troca. E o fato do triângulo amarelo estar espelhado em relação aos outros marrons, né? Os outros mais, não causa problema na solução de triângulos, né? Porém, quando se trata de das funções matemáticas, onde os valores de seno, cosseno e tangente de um ângulo se apresentam, o fato do triângulo amarelo estar de forma espelhada aos outros marrom causa alguns problemas. Causa alguns problemas, né? Porque o cosseno ali tem um valor negativo, tá? O seno tem um valor positivo ainda, o seno de alfa continua sendo colocado ali daquele lado, né? Então, algumas convenções foram adotadas, tá? O ângulo alfa tem seu início em 0 graus, né? Tá vendo ali? O ângulo alfa começa em 0, né? Mas o ângulo beta não, tá? Então, se as convenções adotadas aqui é que o cosseno entre 90 e 270 tem um valor negativo, né? Então, o cosseno aqui, ó, entre o ângulo de 90 até 270, o cosseno é negativo, tá? Depois, o ângulo alfa tem o início em 0 grau, o cosseno de 90 até 270 tem um valor negativo, e o seno como é que fica, né? O triângulo rosa parece espelhado ao amarelo, né? Para baixo. Agora para baixo. E o ângulo alfa é maior que 180 graus, né? Ângulo alfa é maior que 180 graus. Então, o que acontece? O valor do seno do ângulo alfa passa a ter valores negativos para ângulos maiores que 180 graus. Tá? Anotem aí. Então, temos aí as convenções. O ângulo alfa tem o início do ângulo 0 graus. O cosseno entre 90 e 270 graus tem valor negativo. O seno do ângulo alfa para ângulos maiores que 180 tem valores negativos. Então, este espaço dentro do círculo trigonométrico ali, do círculo trigonométrico, aquele espaço marcado em azul, é chamado de primeiro quadrante, porque o círculo ficou dividido em 4 pedaços, né? 4 fatias grandes. A primeira fatia é esse aí, o primeiro quadrante, onde o cosseno no primeiro quadrante, que é de 0 a 90 graus, é positivo. O seno é positivo também. Está entre 0 e 1, né? No primeiro quadrante, que é esse quadrante aí. O segundo quadrante é esse de 90 a 180. O cosseno é negativo, é de 0 a menos 1, o cosseno, o valor do cosseno. O seno ainda é de 0 a 1. O seno é positivo nesse quadrante, nesse segundo quadrante. No terceiro quadrante, que é esse aí que está marcado aí, o cosseno é negativo e o seno também é negativo, né? Os dois são negativos. E no quarto quadrante temos o cosseno positivo e o seno negativo, certo? Em razão desse comportamento do seno e do cosseno no círculo trigonométrico, né, nós temos essas características das funções, né? Para o seno, tá? Temos o primeiro e o segundo quadrante positivo, o terceiro e o quarto quadrante negativo. Anotem lá. Anotem no caderno. Para os cossenos, nós temos o primeiro quadrante
positivo, e o quarto quadrante positivo. O segundo quadrante, negativo, e o terceiro, negativo. Anotem lá, faço o desenho no caderno, anotem assim, dessa forma que fica bem interessante. Para as tangentes, né? Já que a tangente é seno sobre cosseno, no primeiro quadrante, como os dois, tanto o seno quanto o cosseno são positivos, a tangente também é positiva, porque positivo dividido por positivo dá positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo, então temos positivo dividido por negativo, então a tangente é negativa. No terceiro quadrante, nós temos, então, o seno e o cosseno negativo, os dois negativo por negativo, dá positivo. E no quarto quadrante temos o seno negativo e o cosseno positivo, então a tangente também fica negativa. No caso, então, a tangente de 90 graus, que é a crítica, né? E a tangente de 270 também é a crítica. Por quê? Porque em 90 graus o seno é 1 e o cosseno é 0. 1 dividido por 0 vai dar infinito. Vai estender a infinito. Então, a gente diz que essa tangente de 90 graus não existe, né? E essa tangente de 270 também, porque é o seno menos 1 e o cosseno é 0, nós temos, então, que menos 1 por 0 vai dar menos infinito. Então, a tangente ela tem valores de menos infinito a mais infinito, enquanto o cosseno e o seno têm valores de menos 1 até 1. De menos 1 até 1, vocês anotem aí. Tem esse exercício para vocês fazerem, né? Sabendo que o polígono circunscrito é um quadrado. Determine o valor de beta, tá? A dica aí é que o quadrado é composto de 4 triângulos retângulos, né? Dentro do círculo trigonométrico. Então, nós temos aí que 30 graus, olha lá, que foi dado. Isso aí, esse 30 graus foi dado. 30 graus mais beta igual a 90. Então, beta igual a 60. Beta pode ser 60 ali, ó. Nesse caso, como vai para baixo, né, do ângulo ali, na verdade, não é 60, é menos 60, tá? Esse é o resultado do exercício. Faça o desenho e vocês vejam, então, usando o transferidor ou o esquadro para desenhar esse círculo e desenhar esse triângulo retângulo, tá? Bom, outro exemplo aí. Tangente de 3x é igual a 1. Então, aqui tem arco tangente da tangente de 3x é 3x. E o arco tangente, cuja a tangente é 1, né? É o seno. Se a tangente é seno sobre cosseno e a tangente é 1, então o seno é igual ao cosseno nesse caso, né? Para o seno ser igual ao cosseno, tem que ser ângulos, né? Em que seja π sobre 4, né? Ângulo de π sobre 4, o arco de π sobre 4 dá o ângulo, é correspondente ao ângulo de 45 graus, certo? Então, aqui, ó, vocês veem onde é que iguala, né? Tanto o seno quanto o cosseno, aqui, ó, iguala, né? Então, nós temos aqui aproximadamente 0,8, que é 0,77, né? E aproximadamente em 4 radianos aqui, certo? Esses são os exercícios aí. Bom, façam, exercitem, né? Os arcos, então, conforme o seno, conforme o ângulo vai se alterando aqui, ó, agora, então, né? Está aqui no ângulo 0, então, o pontinho que nós estamos vendo aqui, correspondente ao ângulo 0, está aqui em cima. E assim, nós vamos alterando aqui para 45, e o seno vai alterando, vai aumentando até que chega em 1, 90 graus, passa a 135,
vai descendo o valor, passa para 180, valor zero, e vai então agora para o valor negativo, 270 menos 1 é igual, seno igual a menos 1, e até 360 graus quando o seno é zero novamente. O período, então, porque é uma função periódica, porque se eu girar de novo esse raio desse círculo, eu vou girando ele vai fazer o mesmo desenho novamente, e eu vou contando novamente, somando, né? Vou desenrolando esse círculo, desenrolando até que, então, pode ir até infinito. Então, tá aí a função seno, né? 0 radianos, 1 π sobre 2 radianos, né? Conforme vai aumentando aqui, de 0, né? Até π sobre 2, π radianos, 3 π sobre 4 radianos, até voltar a 360, que é zero, né? Então, tá aí a função seno, tá? Começa do zero, né? Quando chega zero. Quando chego a π sobre 2, tá aqui, ó, é 1, né? Π sobre 2 é o arco, que corresponde a 90 graus, né? Aqui zero novamente quando chega em π radianos, né? Que é 3,1416, é o π. Vocês olhem aqui, 3,1416, né? Passa a ser menos 1, que aqui então é 270, ou 3π sobre 4, o comprimento que ele andou, né? E volta a ser zero, novamente em 360, que é 2π, que é 6,28 aproximadamente, né? Muito bem. A função cosseno, então, ela começa em 1, porque quando está em zero é toda a extensão do raio, né? Então, ela começa em 1, passa a ser zero quando chega em π sobre 2, né? Chega aqui, ela se projeta para o ponto, né, central, que é zero. Então, aqui, né, 1,56, 57, né, π sobre 2. E chegar a menos 1, né, aqui em π, né? Quando vai andando aqui até chegar em π, chega a menos 1. Volta, então, a ser zero, tá aqui, né? Tá? Porque vai sendo projetado aqui, né? Então, vou botar aqui a projeção. A projeção do cosseno, né? Sempre nesse eixo aqui, né? Ó, se projeta aqui. Né? Se, então, girar, esse raio fica girando nesse sentido. E a gente, então, tem essa função desenhada desta forma, né? Os dois gráficos, né? A função seno em azul e a função cosseno em laranja, né? Embaixo, o que nós temos ali? Somente a função seno azul e somente a função cosseno em laranja. Elas são semelhantes, né, no formato. E tem uma diferença que a gente chama de defasagem, né? Para a gente dizer que seno é igual a cosseno, a gente vai ter que colocar uma condição. Vamos observar isso que acontece aqui. Olha, está se encaixando. Então, vocês observem que chegando aqui, o seno e o cosseno, eles coincidem, né? A partir daquele encaixe ali, onde o seno, né? O seno já andou
π sobre 2, que é 1,5 alguma coisa, né? E o cosseno permanece no zero, porque o seno veio andando até que se igualassem as duas, né? Então, agora estão em fase. As funções se chama que estão em fase. Então, antes estavam defasadas, quer dizer, não se encaixavam perfeitamente, porque um era seno e outro era cosseno, mas agora, alterando a posição do seno, eu consegui encaixar, né? Então, isso aqui, o quanto que o seno tem que ser, andar, né? O quanto que o seno tem que atrasar para se encaixar no cosseno. Justamente ele tem que atrasar essa distância aqui onde está marcado em vermelho, que eu marquei aqui com a seta em vermelho. Essa distância é justamente π sobre 2, né? Essa distância é π sobre 2. Então, essa distância de π sobre 2, 1,5 alguma coisa, né? A gente vai colocar na forma matemática em que a função seno x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Né? Então, a gente pode afirmar isso. E da mesma forma, a gente pode afirmar que o cosseno de x menos π sobre 2 é igual à função seno de x. Então, vocês anotem aí essa relação. E vocês observem, então, nas outras funções, esse mesmo acontecimento, esse mesmo fenômeno, certo? Anotem aí, dê uma parada, desenhem e aproveitem para usar durante a execução da lista de exercícios. Função cosseno. A função tangente, como a gente viu que a função tangente, ela não tem limite, ela vai do menos infinito a infinito. Ela começa do zero aqui, ó, no 0 radianos, porque o seno de zero é igual a zero, então zero sobre qualquer coisa é zero, né? Zero dividido por qualquer coisa, né? Cosseno aí é 1, zero dividido por 1, dá zero, ela começa do zero aqui, ó. Porém, quando chega em 45 graus, o seno é igual ao cosseno. Então, ao 45 graus, ela tem o valor de 1, né? 45 graus tem o valor de 1, tá? E depois dos 45 graus, ela começa a crescer, né? E antes de chegar ao 90, porque nunca a tangente vai chegar, ela vai para o infinito, a tangente. Mais infinito, aos 90 aqui, que é o π sobre 2 radianos, a tangente. Se esse raio, então, vai em direção, né? Ao menos, vai em direção ao π radianos, né? Então, o que passa aqui é que o cosseno é infinitamente pequeno, mas é negativo, então ela passa a ter um valor infinito menos infinito e começa a chegar ao zero novamente, né? Até o π radianos, tá? E nesse caso, então, agora, nesse terceiro quadrante, o que acontece? O terceiro quadrante aqui, ela vai aumentar até que o cosseno passe a ser zero novamente e atende ao infinito novamente. Quando ela continua andando aqui, nessa situação aqui, em que o cosseno é positivo, o seno é negativo, né? E o cosseno é um valor infinitesimal, ela está aqui no menos infinito, e aí ela começa a subir novamente. Então, essa é a função tangente, certo? Até chegar a 0 graus novamente. Então, qual é a periodicidade dessa função tangente, né? Qual é o período, quando é que ela começa a ter os mesmos valores do início de novo, né? Então, a gente observa aqui, ó. Aqui ela tem zero, ó. Nesse ponto aqui é zero. Quando é que ela tem zero de novo? Aqui, ó. Né?
Então, o período da tangente vem daqui até aqui, é diferente das outras, né? Ela é periódica aqui, ó, até 3,14, então é até π, 180 graus, né? Então, o período dela é π, enquanto o das outras é 2π, tá? Então, são funções periódicas porque elas se repetem. Os valores se repetem conforme o ângulo ou conforme o arco, o valor do arco. Determine o quadrante dos seguintes arcos. 72 graus. 72 graus está entre 0 e 90, né? Então, está no primeiro quadrante. 1280 graus. Puxa vida, 1280 é o quê? Se um círculo tem 360 graus. Então, a gente divide 1280 por 360. Isso quer dizer que dá 3 voltas, né? Tu pega uma fita e enrola 3 vezes nesse círculo aí e sobra 200 graus, né? Então, isso quer dizer que o objeto girou nesse círculo, correu 3 voltas mais 200 graus. Então, esse que sobrou 200 graus está entre 180 e 270. Então, está no terceiro quadrante. E 3π sobre 4. 3π sobre 4, né? É o quê? Fiz essa transformação. Se π é 180, 3π sobre 4 é x. E x é igual a 3π sobre 4 vezes 180 dividido por π, deu 135. 135 graus está entre 90 e 180, então está no segundo quadrante, né? Vão lá e olhem de novo quais são os quadrantes do círculo. Voltem atrás, parem, desenhem no caderno o círculo trigonométrico com os quadrantes, né? Então, estamos aí. Exercício sobre funções. Faça o esboço das seguintes funções, tá? De 0 até 2π. 2 cosseno x, né? O x vai de 0 a 2π, 2 cosseno x, tá? Ali está o cosseno em azul e em cinza está o 2 cosseno. Então, vocês veem que enquanto o cosseno, o valor máximo do cosseno, que é um azul, está em 1, o valor máximo de 2 cosseno é 2. Então, a amplitude da onda, né, determinada na forma de cosseno, é 2 vezes maior, né, que o cosseno normal. Então, y igual a 2, y igual a cosseno de 2x. Olha só. Então, aí tem duas ondas. Enquanto ali tinha uma onda só ia até aqui, né? Só ia até aqui, ó. Vocês veem, o troço desce uma vez e sobe. Aqui não. Desce uma vez, sobe, desce a segunda vez e sobe. Então, quer dizer, ele faz 2 ciclos disso aí, faz 2 ciclos, né? Em 2π. De 0 a 2π, ele faz 2 vezes a volta, né? Então, quer dizer, o período é menor. O período dessa função cosseno de 2x, né, é π, né? Porque a cada π tem um ciclo completo. Em cada π tem um ciclo completo. Até aqui ele faz um ciclo completo, né? E depois, daqui para cá, outro ciclo completo. Então, faz 2 ciclos em 2π. E então, 2 sobre 2 é 1. Então, é um ciclo em 1π. Tá? Agora, né? O módulo do cosseno de x, quer dizer, a parte que estava aqui, vocês veem o cosseno de x aqui em cima, vamos ver, dá uma limpada aqui. O cosseno de x está ali em cima, né? Então, vocês veem aqui,
Está aqui em azul, cosseno de x. A parte que está aqui embaixo, que é negativa, quer dizer, vamos apagar aqui, fazer direitinho. A parte que está aqui embaixo, ó, essa parte aqui, ó, negativa, ela não pode ser negativa porque aqui tem módulo, né? Então, ela foi aqui para cima, ó, ela inverteu, né? Então, esse aqui é o y igual cosseno x, tá? Estudem também através da lista de exercícios. Trigonometria é muito importante para os estudos de engenharia. Então, façam a lista de exercícios, façam a autoavaliação para que a professora possa ajudá-los a entender todos os detalhes. Mas façam antes que seja tarde. Façam em seguida. Façam a autoavaliação antes que tudo comece a gerar dúvidas intermináveis e inacessíveis, porque eu não poderei ajudar a quem não fizer perguntas. Escrevam suas dúvidas no fórum do tópico de trigonometria, por favor, porque lá a professora pode ler e pode então entender quais são as reais dificuldades de vocês. Estudem, vamos em frente, até a próxima.